Começa aqui mais um América Dividida, agora também nas manhãs 360, para além da edição que acontece por norma na tarde política depois das 5 com a Judite França, e o Bruno Vieira Amaral olha para o ponto de situação da corrida presidencial norte-americana com o Bruno Cardoso Reis. E hoje é o dia do grande debate entre os candidatos presidenciais. Kamala Harris e Donald Trump enfrentam-se num debate que pode vir a ser decisivo. E Bruno Cardoso Reis, podemos começar por aí. Estes frente a frente costumam ser decisivos. Historicamente, qual é a importância dos debates nas eleições presidenciais norte-americanas? Bem, nós costumamos dar grande importância e realmente fazem parte de toda esta dimensão de show também, de espetáculo, em que os americanos geralmente são bastante bons e em que transformam quase tudo, desde os negócios à política, mas realmente os debates não estiveram sempre presentes. Claro que a história da presidência americana é muito longa, não é? As primeiras eleições presidenciais são em 1789. E não havia debates televisivos. Não havia debates desde logo televisivos e também não houve verdadeiramente debates. Porque o primeiro presidente, George Washington, era absolutamente consensual e, portanto, teve todos os votos do colégio eleitoral, não houve basicamente opositores e, portanto, aí nem se punha a questão. Mas a verdade é que durante muitas décadas, nas décadas iniciais, no fundo era um pouco como o Papa, não é? Portanto, o presidente nem sequer era suposto fazer campanha. Havia pessoas que o apoiavam e que faziam campanha por ele, mas enfim, era suposto ser um cargo tão importante e tão respeitável que os candidatos nem era suposto bem serem candidatos. Depois isso muda realmente a partir de 1824 com o Andrew Jackson, que é muitas vezes até apontado como uma espécie de exemplo da importância dos candidatos populistas em alguns momentos da história dos Estados Unidos. É um general muito carismático e realmente não tem problema em fazer campanha. Mas os primeiros debates, na verdade, são ainda na rádio, mas o primeiro debate entre candidatos presidenciais, mas portanto, os primeiros debates são logo a partir de 1948, mas entre candidatos às primárias, ou seja, no fundo, debates no interior do mesmo partido, vamos dizer assim, a partir de 1948, e como eu dizia, pela rádio. O primeiro debate realmente entre candidatos presidenciais é um debate muito famoso e que teve um grande impacto, de acordo com a maior parte dos especialistas, o debate entre o vice-presidente, então o vice-presidente Nixon, e o futuro presidente Kennedy, que Kennedy ganhou por ser muito mais eficaz, digamos, a projetar uma boa imagem na televisão, mas depois houve um intervalo muito grande. Os debates televisivos só se tornam realmente regulares a partir de 1976, e a verdade é que têm perdido a percepção dominante, era até há basicamente 2 meses atrás, é que estavam a perder importância, ou seja, por haver também uma polarização crescente, por as eleições serem, de um modo geral, muito renhidas, não havia grandes oscilações também nas sondagens e nos apoios e, portanto, não havia assim uma importância tão grande, mas a verdade é que este primeiro debate desta campanha presidencial entre Joe Biden e Trump em junho acabou por ser decisivo para, no fundo, convencer Joe Biden que ele de facto não tinha condições para continuar, para vencer estas eleições e, portanto, para sair da corrida. Este debate também é especialmente importante realmente porque Kamala Harris, até por isso, é uma candidata relativamente pouco conhecida. Há uma sondagem que diz que à volta de 15% dos norte-americanos ainda não têm uma ideia muito firme a respeito dela. Isso pode parecer pouco, mas lá está, nesta América tão polarizada, realmente é um número bastante significativo. Tudo pode fazer diferença. E queria te perguntar, mesmo em relação à candidatura de Kamala Harris, à campanha, o entusiasmo inicial pela candidatura da vice-presidente parece estar a esmorecer. É a candidata democrata quem mais precisa de vencer este debate para voltar também a mobilizar a base de apoio democrata? E quais são os pontos fortes e as vulnerabilidades de Harris? Bem, Harris tem uma vulnerabilidade de base, é que tem muito menos experiência em debates, desde logo também em debates presidenciais, do que Donald Trump, não é? Donald Trump, aliás, vai ser o campeão dos debates presidenciais. Este é o seu 7º debate e, portanto, Kamala Harris tem uma experiência anterior a debater o candidato a vice-presidente, não é? O Mike Pence, e tem alguma experiência em debates para as eleições para senadora, para procuradora, etc., mas de facto não é a mesma coisa. Como dizias, as sondagens realmente mais recentes parecem mostrar alguma recuperação de Donald Trump. Kamala Harris estava, apesar de tudo, na média das sondagens ainda está com uma vantagem à volta dos 2%,
mas duas sondagens recentes, da Pew e do New York Times, dão ou um empate ou uma ligeira vantagem de 1% a Donald Trump. Isto está sempre dentro da margem de erro, portanto, mas tendencialmente realmente Trump parece estar a recuperar um pouco. Eu diria, isto tornou o debate importante para os dois, talvez mais para Harris, realmente, porque, como eu dizia, ela é menos conhecida, tem menos experiência de debate e, portanto, precisa mostrar também que é eficaz. Tem sido, por vezes, acusada de falar pouco à imprensa, realmente só deu uma conferência de imprensa, uma entrevista e uma conferência de imprensa, basicamente, desde o início da campanha. Portanto, também não tem propostas muito concretas. Eles também avançaram agora com uma espécie de programa mais detalhado ontem. E, portanto, tem de mostrar um pouco mais, mas para Trump também é importante. Ele estava em desvantagem. Aliás, Trump chegou a dizer que não ia debater com Kamala Harris e provavelmente o facto de ter perdido, digamos, alguma vantagem de Kamala Harris parecer estar numa dinâmica, digamos, de crescimento, obrigou-o a acabar por aceitar o debate. E, portanto, eu diria que é um debate relativamente importante para os dois lados. Agora, o histórico também nos diz que, não havendo uma grande asneira, digamos, aqui um grande passo em falso de um dos lados, se calhar o impacto do debate não é assim tão grande. Nos últimos anos, as indicações são de que há oscilações à volta dos 2%, entre os 2% e os 4%, com algum que se pode relacionar de alguma forma com os debates. E, portanto, também a expectativa não será que haja aqui uma mudança radical e a minha expectativa, aliás, é que esta campanha, esta corrida, esta eleição seja muito disputada até ao final, ou seja, com margens de vantagem relativamente curtas para qualquer dos lados. Ainda sobre Donald Trump neste debate, nos últimos tempos tem-se questionado também a capacidade de Trump para aguentar uma campanha tão exigente. Têm sido levantadas questões acerca da idade do candidato. Vamos ter um Trump enérgico ao ataque no debate, com aquela percepção de que é relativamente impermeável ao desfecho do debate, isto é, o eleitorado de Trump quer mesmo saber o que é que acontece no debate, se ele vence ou não, ou é de alguma forma impermeável ao desfecho? Bem, há ali uma componente muito importante do eleitorado de Trump, que é, digamos, quase um culto à personalidade. Portanto, é impermeável a qualquer coisa que ele diga, faça, lhe aconteça e se dá-lhe alguma vantagem. Agora a questão é que isso não é suficiente para ele ganhar a eleição, não é? Ele precisa de conquistar pelo menos alguns eleitores moderados, pelo menos alguns republicanos mais moderados e mais céticos. E, portanto, esse, no fundo, é aqui o grande exercício, eu diria, para os dois lados. É um pouco conquistar estes votantes moderados, inclusive alguns republicanos com mais reservas em relação ao estilo e à personalidade de Trump. Isso é uma missão importante para a Kamala Harris, que, ao mesmo tempo, também não pode perder o seu eleitorado de base. Portanto, também não pode virar demasiado ao centro, mas tem de dar aqui algumas mostras de moderação e de capacidade de governação. Eu diria, sobretudo, em duas áreas onde os democratas têm problemas, que é a questão da fronteira, das migrações e a questão da economia e da inflação. Trump, sobretudo, tem de mostrar que consegue ser minimamente disciplinado, mas não é garantido que isso aconteça, e mesmo que não aconteça, não é garantido que tenha aqui um impacto também catastrófico na sua campanha. Mas eu diria que aquilo que provavelmente a sua equipa de gestão da campanha está a tentar fazer é convencê-lo, no fundo, a ser mais disciplinado, a não parecer tão radical, a não, por exemplo, fazer declarações que possam afastar as mulheres, as votantes, por exemplo, republicanas, mulheres dos subúrbios, que tipicamente são mais moderadas e que não gostam de algumas posturas, declarações mais machistas, mais sexistas de Trump. Vamos estar atentos a este debate. Aliás, o mundo vai estar de olhos postos no debate das presidenciais norte-americanas entre Kamala Harris e Donald Trump. Bruno Cardoso Reis, obrigado pela tua análise. Um bom dia. Obrigado, bom dia.